Hemp, cannabis, uso medicinal e recreativo da maconha. Primeiro, o que é a cannabis? A cannabis é um gênero de angiospermas. As angiospermas produzem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Considerando essas três estruturas, perceba que em relação às gimnospermas, as angiospermas apresentam flores e frutos, que inclui três variedades diferentes: cannabis sativa, cannabis indica e a cannabis ruderalis. Estes três taxons são nativos do centro e do sul da Ásia. A cannabis tem sido muito utilizada para a fabricação de fibras, o cânhamo, para sementes e óleos de sementes, para fins medicinais e como droga recreativa. Algumas cepas de cannabis foram criadas para produzir níveis mínimos de THC, o principal constituinte psicoativo responsável pela brisa, associada à maconha, que consiste em flores secas de plantas criadas de forma selecionadas para produzir altos níveis de THC, de outros canabinoides psicoativos. Diversos produtos derivados, incluindo extrato de haxixe, são também produzidos a partir da planta. Mas qual a diferença entre essas duas cannabis? A cannabis indica pode ter uma relação CBD, canabidiol e THC, tetrahidrocannabinol, de 4 a 5 vezes maior que a cannabis sativa. Já as cepas de cannabis com índice de CBD e THC relativamente altos são menos propensas a induzir a ansiedade, do que ao contrário. Isto pode acontecer devido ao efeito antagonistas do CBD nos receptores de canabinoides, em comparação ao efeito do THC agonista parcial. O CBD também é um agonista do receptor 5-HT1A, o que também pode contribuir para um possível efeito ansiolítico. Isto provavelmente significa que altas concentrações de CBD encontradas na cannabis indica uma significativa aliviante do efeito ansiogênico do THC, a ansiedade, claro. Os efeitos da sativa são bastante conhecidos por suas altas cerebral, portanto, utilizada durante o dia como maconha medicinal, enquanto os efeitos da índica são conhecidos por seus resultados sedativos e, portanto, é mais utilizada preferencialmente durante a noite como medicamento. Mas e a ruderalis? Bom, a cannabis ruderalis é uma espécie do gênero cannabis, originária da Ásia Central. Ela floresce mais cedo que a cannabis indica e que a cannabis sativa, e não cresce tanto em altura, suportando climas mais rigorosos do que qualquer outra dessas espécies. A cannabis ruderalis produz flores de acordo com a sua idade, e não em resposta à variação do fotoperíodo, como ocorre com a cannabis sativa e com a indica. E já que a gente fala tanto de canabinoide, THC, essas coisas, para vocês saberem, não tem só o THC. Existem 6 tipos de canabinoides: o THC, o CBD, o CBN, o CBC, o CBG e THCV. Vamos falar um pouquinho agora dos efeitos, do THC. Bom, o THC é um produto químico que aumenta os processos cerebrais que podem levar a sintomas de psicose como alucinações ou delírios. Aquela parte que todo mundo dava, né? Fica chapando assim. Efeitos do CBD. Enquanto o canabidiol nega esses sintomas, não é recomendável para jovens de abaixo de 21 anos fumarem maconha, pois ela pode induzir sintomas como psicose e causar esquizofrenia em um cérebro ainda em desenvolvimento. Bom, é bem contraditório, pois o CBD presente na cannabis age de forma contrária do THC, fazendo assim haver um equilíbrio. E os endocannabinoides? Bom, pesquisas sobre seus efeitos psicológicos, os da planta da cannabis, levaram direto à descoberta de um novo sistema de sinalização química no corpo humano, que hoje se sabe ter um papel crucial na regulação de nossa neurologia e fisiologia. Você se surpreenderia ao saber que os canabinoides existem no corpo humano? Bom, eles também existem na maioria das criaturas vivas e possivelmente até em organismos unicelulares. Sim, e no corpo humano os endocannabinoides agem na regulação de vários processos, como nos de modulação da dor, função imunológica, amamentação do recém-nascido, ganho de apetite, termorregulação, memória e regulação de inflamações. Estudos recentes mostram que diferentes canabinoides e outros componentes da cannabis que têm pouco ou nenhum efeito psicotrópico podem, na verdade, ter mais efeitos terapêuticos do que o próprio THC. Alguns dos canabinoides mais estudados além do THC são o CBD, o CBC, o CBG, THCV, CBDV e
e CBD. Cada um desses fitocannabinoides tem múltiplos benefícios para melhorar a saúde do corpo humano. E sobre o canabinol? O canabinol, que é o CBN, é um canabinoide menos entendido. Pesquisas científicas são geralmente feitas primeiro em ratos e macacos, ou outros animais, antes de serem feitas em humano. O CBN aumenta a produção de testosterona e a concentração do hormônio folículo estimulante. É também um anticonvulsivante e anti-inflamatório, porque o CBN tem uma afinidade 3 vezes maior do que o receptor CB2. Acredita-se que tem maior efeito no sistema imunitário do que no sistema nervoso central. Ou seja, ele vai te ajudar a proteger o seu corpo e não vai alterar alguma coisa assim no seu cérebro, entendeu? O seu sistema nervoso vai estar filé, mas o seu corpo vai estar... Tanto que ainda há estudos hoje em dia que não é mais queimados os neurônios. Eles simplesmente são paralisados e depois eles dão início novamente. Nada que te faça mal, ou que você vai perder, vai morrer, alguma coisa assim. Até porque, assim, nosso cérebro produz muitos neurônios assim por minuto, entendeu? Então, se um ficar fraco, já nasceu milhões, então não tem problema nenhum. E o CBC? O CBC, o cannabicromene, é o quarto principal canabinoide. É geralmente encontrado somente em extratos tropicais de cannabis. Pensa-se que ele é superior ao THC e ao CBD, em sua atividade antifungo e antibactericida, mostrando ser uma grande promessa para uso tópico e interno. Por outro lado, apesar de o CBC inibir a inflamação celular como o THC e o CBD, ele não faz com a mesma eficácia. Mas e o CBG? O CBG, que é o canabigerol, é um potente antibactericida, que é provado ser superior ao THC, CBD e CBC, contra bactérias gram-positivas, microbactérias e fungos. Embora o CBG exista em pouca quantidade na cannabis, é precursor biosintético de THC, CBD e CBC, o que significa que o corpo vai converter o CBG em outro canabinoide. E o THCV? O THCV é o tetrahidrocannabivarim. Ele é encontrado nas variedades índica e afgânia da cannabis. Embora não seja um canabinoide primário, ele é importante por duas razões primárias. Ele está sendo considerado um marcador bioquímico para o uso de drogas ilícitas, porque não é um metabólico de marinol e é facilmente detectável em testes de drogas e também pode ser clinicamente eficaz no tratamento de enxaquecas. Ou seja, se você for fazer um teste e tiver usado, vai dar exame de doping. Facilmente. Só que para dor de cabeça, enxaqueca, o que você tiver, É muito bom. Vai ser um ótimo remédio. A cannabis possui 2 tipos de folha. Cerca de 50% das plantas são machos e os outros 50% são fêmeas. O sexo da cannabis não é criado de forma igual. O macho é menor e menos vigoroso, tem um ciclo de vida menor e serve principalmente para a transferência de material genético, só para reproduzir mesmo. As plantas morrem logo após o pólen ser liberado. Já as fêmeas permanecem verdes por mais 2 meses enquanto o semente se desenvolve. Se as flores das plantas absorvem pólen e fertilizam seus ovários, o desenvolvimento da semente se torna o foco principal. Este processo desvia o gasto da energia que era usada para a produção de resina, e isso acrescenta massa à erva, sem aumentar o teor do THC. Por conta disto, visto de um ponto de vista farmacêutico, a polinização não é bem-vinda. Porque polinizada, ela perde algumas boas propriedades. No meio dessa substância estão os compostos herbais resinosos, e esses compostos, de forma natural, manuseados corretamente, podem ser usados em terapias de forma segura, além de auxílio no alívio de muitas dores. Galera, mas se vocês quiserem saber mais sobre essa querida erva, não perca nosso próximo vídeo. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no nosso canal. Até!